no seu podcast Liderança de Alto Impacto. Meu coração está pulsando de alegria. Que bom estar aqui. Sabe como vai ser o nome desse episódio? Não é? Viaje para fora, se encontre para dentro. Porque eu tô com dois maravilhosos. Graco Silva, que vai te ajudar a viajar para fora e conectar com essas experiências. E também Giovana Bovo, especialista em gente e gestão, vai te ajudar a mergulhar para dentro e conectar essas histórias com muitas lições para a sua liderança, para a sua vida. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito mesmo. Nós estávamos conversando antes de começarmos a gravar, e a energia boa, sabe como quando tem energia boa, fica no ar essa energia boa? Vou dar lugar às damas, Com não é? certeza. Dê suas boas-vindas, fale um pouco da Giovana. Cíntia, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Dividindo esse espaço, a energia realmente está maravilhosa. Bom, sou Giovana Bovo, venho de Campinas, São Paulo. Uau! Estou aqui já há 3 anos e amando, né, Manaus. Acho que Manaus tem trazido ótimas oportunidades. Eu sou gestora de pessoas, né? Hoje eu atuo no Colégio Lato Sensu, na área de gestão de pessoas, mas, né, minha formação é em recursos humanos e desenvolvimento comportamental. Então, eu sou analista comportamental também, faço esse trabalho de análise e desenvolvimento comportamental. Você já sentiu a dosagem, que a pessoa que é responsável pelo RH no Lato Sensu, não é? Gente, é alto nível, Grauco, agora a conversa, não é? Grauco, dê suas boas-vindas também. Olha, tô até com receio agora, entendeu? De fazer essa divisão aí da Giovana, mas também agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente poder compartilhar e somar histórias e viagens. Eu me chamo Graco Silva, sou CEO da Graco Viagens, é uma agência 100% online. Hoje, nosso atendimento é 100% virtual, através do nosso @Graco Viagens. Eu sou administrador de formação, já trabalhei um tempo na área de gestão hospitalar e tenho quase 22 anos a 24 anos na área do turismo. Vim de companhia aérea, de agência de viagens e há 6 anos decidi abrir a Graco Viagens e montar uma agência mais humanizada, focada no cliente, nas experiências que eu posso proporcionar para os meus clientes. Nosso foco e a nossa missão é essa. E você sabe que foi uma das coisas mais inspiradoras quando o Marcos trouxe o seu nome, né? Cíntia, eu conheço uma pessoa incrível para estar lá no podcast. Foi exatamente esse olhar da humanização, né? Porque muitas vezes a gente vê, e aí eu tenho certeza que a Giovana também vai fazer esse reforço, a gente vê um negócio muito desassociado daquilo que é o cliente, né? Daquilo que é a razão de existir de qualquer negócio. Então, quando você traz esse olhar da humanização e o jeito que você fala de viagem, gente, é inspirador. Também soube que você é um tanto de mentor também, não é? Sim. Eu soube que você tem aí uma dosezinha de mentor. Sim, eu fui gestor de uma companhia aérea no passado e dentro dessas experiências eu fiz um trabalho de coach muito intenso, entendeu? Com uma coach incrível na minha vida, eu costumo dizer, até fiz uma live com ela esses dias no Outubro Rosa para a gente falar do idoso, certo? E agradeço muito porque a gente aprende a conviver e trabalhar com pessoas. Quando eu criei a Graco Viagens, eu não queria ser só mais uma agência de viagens no mercado para vender passagens aéreas. Eu queria gerar essa experiência, esse impacto, para que as pessoas pudessem realizar seus sonhos e suas viagens. E nós estávamos até conversando antes aqui, né? Hoje as pessoas acham ainda que viajar é muito caro. Não é que viajar é muito caro, é que nós não nos permitimos a viajar mais. Então, algumas pessoas ainda estão muito focadas. Então, eu gosto muito desse lado de gestão, de mentoria, porque eu acredito que as pessoas precisam trabalhar com mais experiência, com mais vontade, de forma muito mais humanizada. Então, hoje, meu cliente, ele é prioridade para a Graco Viagem. Seja do cliente mais simples ao que quer viajar de forma internacional. A intenção é proporcionar essa viagem para ele de uma forma muito mais incrível. Sensacional. Nós conversávamos também, eu e a Giovana, eu quero fazer esse vínculo com o que você diz. Nós falávamos, quando estávamos só,
sobre essa questão da percepção de valor, Sim. né? Porque muitas vezes as pessoas elas querem realizar determinados sonhos, acho que isso cabe para tudo, para viagem, para o sucesso profissional, Sim. para o desenvolvimento na sua carreira, mas às vezes elas não querem, não é, pagar o preço, talvez porque ainda não consigam enxergar o valor. Você como gestora de gente e de gestão, qual seria essa boa visão, estratégia, enfim, conselho que seja, não é? Sim. Para talvez as pessoas começarem a perceber o valor que é realizar os seus sonhos, né? E que caminho você indicaria ser importante percorrer? O Graco trouxe até a questão do coaching, né? É. Eu também sou coach. E quando a gente pensa em sonho, a gente tem que transformar ela numa meta, né? Boa. Então, eu acho que a pessoa precisa entender que, sim, ela pode tirar esse sonho, né, ali só daquele campo inalcançável, trazer para uma meta e começar a trabalhar em cima dela, né? Eu acho que ele trouxe muito isso em relação a levar para o Sim. cliente que é possível, né? E para Então, mim, que vendo serviços, né, as pessoas estão muito focadas no preço, tá? Isso. E eu costumo dizer que o preço nem sempre ele vai estar agregado no valor que você oferece. Vou dar o exemplo mesmo da minha agência. É 100% online, é 100% virtual, mas você tem suporte, você tem assessoria. Então, uma coisa é você ligar, falar com o Graco ou com algum dos consultores da Graco Viagens, e outra coisa é você pesquisar e montar algo na internet que, mesmo que possa ser mais barato ou com preço igual, você não vai ter suporte. E a gente teve aí vários problemas com viagens de várias empresas concorrentes que, no final da história, deixaram seus clientes de forma largada, sem suporte nenhum. Então, eu canso de dizer para o meu cliente, olha, não posso te garantir se vai ser barato, igual ou mais caro, mas eu posso te garantir que tu vai ter uma experiência de viagem viajando com a Graco Viagens. E aí a gente vem somando isso de forma humanizada, porque às vezes o cliente, ele quer uma atenção, ele quer um brinde, ele quer um roteiro, certo? E nem sempre isso está agregado no valor do preço. Eu Perfeito. atendi agora um grupo de 15 mulheres que a maioria delas não conheciam nenhuma praia no Nordeste ou estão viajando de avião pela primeira vez. Mas quando chegaram lá no resort do Nordeste, encontraram um mimo da Graco Viagens, encontraram um kit com o nome delas, entendeu? Fizeram um passeio bem mais agradável. Então, aquilo ali, a gente começa a impactar aquele cliente e a gerar experiência e conexão com eles. ótimo. É as energias que você acabou de citar aqui. Isso gera valor, né? Sim. Gera valor. É o valor Ele agregado à marca e consegue. ao próprio cliente também. Eu vou puxar para cá, para essa questão da liderança, que às vezes a pessoa líder, né? Porque quando eu escuto da Graco Viagem, também é sobre o Graco pessoa, Sim, né? sim. Sobre ver isso como importante. Como nós conversamos aqui muito com líderes Sim. no dia a dia, talvez é essa visão, né? Como diz a Giovana, líder, você já visualizou esse sonho? Já transformou isso na meta? E aí talvez você se dedique suficientemente para deixar a sua marca, Sim. né? Para fazer a diferença, como que seus liderados ou como a sua empresa vê, né, a forma como você entrega. Porque no fim das contas, até como liderança, a gente é um prestador de serviço. Sim, sim. Né? E muitas vezes a gente não faz essa relação. Então já vai colocando, toma nota aí, não é? Você já transformou essa vontade, esse sonho em metas, né? E como você está construindo a sua marca a ponto de gerar valor, né? Com essa lembrança. Foi isso que eu pipoquei aqui na mesa. Não, Comenta isso, aí. É isso. Uhum. E às vezes é um mimo, é um olhar diferente que faz gerar esse valor, tanto para um cliente quanto para um colaborador. Então, é muito importante o líder ter esse olhar mais humanizado, né? Esse olhar que não é o olhar de chefe, né? Perfeito. É o de líder, é o de inspirador. Claro que vai ter momentos que ele vai ter que tomar uma decisão, né? Fazer algo que o colaborador não goste tanto, mas no dia a dia eu acho que esses pequenos detalhes fazem a diferença. É porque nem sempre a notícia que você dá é a notícia popular. Imagino que lá na agência também. Olha, eu sei que você gostaria desse preço, mas o que eu consigo até aqui com todo esse serviço, liderança também não é diferente. Às vezes a notícia é impopular, não é exatamente como as pessoas gostariam, mas até como você vende isso, né? Até como você oferece, coloca isso na mesa. Eu acho que, para o meu segmento, de uma forma geral, ser líder
não é só você pensar na venda, é você pensar no cliente. A venda ela vai vir como uma consequência. E às vezes a maioria dos vendedores, de uma forma geral, estão focados no vender e no retorno que eu vou ganhar com aquela venda. Quando eu foco no cliente, eu priorizo aquela pessoa, eu humanizo aquela pessoa, eu entendo aquela pessoa. Então, às vezes, o cliente quer ir para a Argentina em dezembro, que não tem inverno, que não tem neve. Então, é uma forma de você querer explicar para ele o diferencial, se vai ser possível realizar o sonho dele ou não. Então, o preço está muito condicionado a isso. Eu quero aquilo com aquele preço, mas o valor que aquilo agrega. Então, o meu espírito de liderança, eu costumo ouvir muito e acredito que seja verdade, eu sou muito ousado com a coisa. Então, o medo faz parte da maioria das vezes. E o líder também tem medo, o líder também se sente inseguro, mas às vezes é você dar um não ou deixar de vender com uma resposta. E nem sempre nós vamos ter as respostas que nós queremos ouvir, não é verdade? Então, precisa entender o limite. Hoje você precisa acreditar muito mais em você. Fazer gestão, ser líder, você precisa ter uma autoconfiança para que você também não passe insegurança, desconfiança, para que isso não vá perder credibilidade. Então, eu gosto muito, e não vou mentir, gosto de ver as pessoas falando, Graco Viagens, eu quero viajar naquela agência, eu quero conhecer aquela agência, eu quero conhecer aquela pessoa. Às vezes, eu mesmo converso com alguns clientes que dizem, mas Graco não é empresa? Não, Graco também é a pessoa. E eu mesmo vou te atender. Então, esse espírito de líder, com o que ela relatou agora, é muito importante para que as pessoas possam aprender a liderar outras pessoas. Profissional da área de manutenção industrial. Está sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Me ocorre uma pergunta para a Giovana, porque no caso da Giovana, aí ela também tem, o momento que é com o pai, o momento que é o interno, né? Ou seja, os colaboradores da escola, tem os alunos. Giovana, como que dá conta disso dentro dessas lições de liderança? Porque e o cliente, né? No caso ali do Graco, como são também necessidades e expectativas diferentes, quais são esses desafios que você enfrenta e as pessoas que nos escutam podem estar enfrentando também, nessas diferenças, como você lida? Tá. Hoje, nós temos frentes para lidar com esses públicos. Tá. Né? Hoje eu lido mais com os colaboradores, Tá. Então eu tenho esse contato direto com os colaboradores, desde a direção até, né, serviços gerais, então eu lido com todos. E assim, cada um tem uma particularidade, né? Cada um tem uma forma de pensar, vem de uma realidade diferente. Então eu penso que ouvir, entender, e aí juntos a gente pensa numa solução. Tem momentos que não tem como eu chegar ali e falar, vamos junto pensar numa solução, eu tenho que trazer a solução. Mas a maioria das vezes eu busco ouvir, entender a situação para lidar com ela da melhor forma possível. Né? Muito legal. Pega essa dica aí, gente, porque às vezes a gente quer se posicionar sem entender.
entender sem escutar. Não dá conta, né? Uhum. Então, a liderança que para, escuta, consegue pelo menos esclarecer de fato o que está acontecendo, imagino Sim. eu, né? E aí você se posicionaria de maneira diferente. Por lá também é nessa triangulação? Sim, porque imagina, a Cíntia chegar lá na Graco Viagens e dizer assim, Graco, eu quero ir para Fortaleza, eu quero ir para Recife, eu quero ir para o Rio, eu quero ir para São Paulo. Cíntia, primeiro eu preciso te entender para onde você quer viajar. O destino, ele é ideal, certo? Segundo, eu quero entender se esse destino você vai a férias, você tem família, você vai sozinho, você vai em casal, você vai com filhos. Porque não adianta eu colocar a Cíntia, que está indo com os 2 filhos dela, lá para fazer uma viagem de ecoturismo. O que é que essas crianças vão aproveitar com a Cíntia? Vão aproveitar em subir, montar em cachoeira, fazer rapel. Então, assim, entender o cliente é primordial, até para que você também possa entendê-lo, quanto ele pode pagar, qual é o perfil desse cliente. Não adianta esse cliente chegar para mim e dizer, Graco, eu quero ir para a Disney, e não ter nem passaporte, e não ter nem visto americano, ou não saber nem qual o processo que ele vai precisar para isso. Então, entender o cliente é primordial, até para que eu consiga ajudá-lo e encaixar a viagem dos sonhos dele, a experiência que ele vai precisar ter, quanto ele vai poder ter de ticket médio para pagar, entendeu? Para que ele não se frustre durante essa viagem e para que ele se conecte com esse destino. E às vezes tem pessoas que querem viajar e não sabem nem para onde ir. Ou, por exemplo, vocês duas vão para um destino, fazem um roteiro, quero conhecer aquele ponto turístico, quero visitar aquele museu, quero ter essa tarde de livre para compras. São detalhes mínimos, mas importantes e preciosos, que o cliente precisa gerar essa conexão também. É importante quando ela diz que o cliente interno dela, certo? Ela precisa ouvir mais até para entender em algo que a empresa possa melhorar, gera uma conexão entre empresa, o funcionário, que é o cliente interno, e o gestor, que é a visão dela. É fato que a nossa visão como gestor talvez seja diferente do nosso liderado, mas é tão importante ouvir do nosso liderado, porque nós não vamos estar em todos os lugares conectados. Então, eu preciso saber daquela pessoa da limpeza se aquele material que eu compro é ideal para ela limpar ou não. Sabe o que eu pensei aqui? Juntando com o que a Giovana falou, da questão da meta, né? Se você não tem clareza desse objetivo, ou seja, eu vou para São Paulo, para Recife, eu vou para Bahia, né? Enfim, se eu não tenho clareza desse destino, como que eu estruturo esse plano de viagem, né? A gente chama do nosso plano de voo, hein? Né? Como eu estruturo o plano de voo? Então, às vezes, a gente quer decolar, que é um destino, né? Que é o alcance dessa meta, mas não estabeleceu, né? Quais são as etapas que você precisa ter. Ah, quero ir para Disney, mas, opa, e o passaporte? E o visto, Isso né? mesmo. E em qual período? Porque tem período que não é... Disney é bom todo período, mas a depender do que você queira ver, tem momentos que você não vai E conseguir vai ter a ver. moeda, o dólar, oscila, Exatamente, sobe, tudo, desce, né? aquele custo, né? Todo esse passo a passo. Aí me ocorre uma coisa que é muito importante, porque aproveitar a Giovana, que é especialista em análise de perfil, de personalidade, o quanto dentro dessa conversa, ou seja, eu estabeleço uma meta para que eu consiga estruturar essa minha viagem, né? Para que eu possa estruturar o meu roteiro, né? De alcançar o quanto o autoconhecimento, na sua experiência, porque a Giovana é experiente em análise de perfil, de personalidade, o quanto isso faz diferença? Quando a gente entende os padrões comportamentais, né, que tá dentro aí do autoconhecimento, a gente consegue entender quais são as nossas características, o que a gente faz mais, né, o que as pessoas veem na gente, como a gente se comporta normalmente. E às vezes, para eu atingir uma meta, eu tenho que fazer um ajustezinho ali no meu comportamento, não é, Cíntia? A gente sabe. Isso aí. É preciso fazer. Então, não tem aquela história de eu sou assim, eu não vou mudar. É possível fazer esse ajuste. Então, às vezes, quando a gente tem uma meta ali, que às vezes parece difícil, quando a gente vai fazendo esses ajustes, a gente vai conseguindo trabalhar até alcançar. Claro que sozinho é um pouco mais complicado. Se você tiver alguém ali para te ajudar, para te uma auxiliar, agência de viagem, Com certeza. tiver um coach, então isso. fica mais fácil atingir aquele objetivo.
Então, a análise comportamental vem para isso. A pessoa se conhecer, né, ter esse autoconhecimento e trabalhar esses comportamentos para atingir os resultados que ela deseja. Ótimo. E eu posso fazer essa relação com a viagem também, Com Graco? certeza. Opa, quanto mais eu conheço, né? E aqui a gente está falando de autoconhecimento de uma maneira geral, né? Sim. Ou seja, é para sua liderança, é para sua viagem, é para o desenvolvimento da sua carreira. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei, inclusive, como eu tenho que me adaptar, que é o que a Sim. Giovana falou. Eu quero ir para uma viagem X, já fiz o meu roteiro. Opa, talvez eu tenha que tirar algumas coisas da minha rotina para eu conseguir ter dinheiro suficiente para ter essa moeda na mão, né, na minha A viagem. gente tem, dentro dos perfis, a gente tem o cauteloso, né? Sim. E o cauteloso, ele é muito de planejamento, mas talvez o planejamento dele não esteja de acordo com o que você está passando ali para ele, né? Então, de repente, ele pode tirar um pouquinho essa ansiedade de fazer do jeito dele e deixar com que a agência Sim. desenhe Boa. o roteiro. Ótimo. Assim como no trabalho Sim. também, na empresa. E eu acho que a gente também precisa ser um pouco mais flexível, né? É muito importante você ter metas para viajar. Porque às vezes você não sabe naquele destino quanto você vai gastar. E isso tem que estar de acordo com a sua meta. Por mais que eu queira parcelar e pagar o pacote de viagens em 12 vezes, mas eu também tenho outros custos durante a viagem. Eu tenho alimentação, eu tenho passeios, eu tenho shows, eu tenho ingressos, eu tenho várias outras coisas. Então, trazendo para o meu público, para o meu cliente, eu, como líder, também preciso entender o perfil dele, do meu cliente. Até para que eu possa indicar aquele destino, se vai ser viável para ele conhecer e realizar a viagem naquele momento ou não. E aí vem pela meta, pelo custo, pela quantidade de dias. Ah, Graco, eu quero viajar para tal lugar, passar 10 dias. Com 3 dias, aquele lugar não tem mais nada para se conhecer. Então, os teus 7 dias depois vai se tornar uma viagem frustrante, Sim. em vez de ser algo proveitoso que você vá aproveitar. Então, conectando no que a Giovana passou, é importante você ter a meta, é importante você decidir o destino que você quer conhecer, é importante você ver quanto aquilo vai caber no seu bolso. E até não responsabilizar nesse sentido a agência como, opa, também não atendeu todas as minhas expectativas, porque às vezes a pessoa tem uma exigência que é irreal, né? Ou seja, opa, para aquele lugar, nessas condições, para esses pontos turísticos, nesse orçamento, não dá. Vamos pensar no plano B? Vamos pensar no Sim, plano C, né? com certeza. Porque também, ou seja, você quer realizar a meta, mas quais são as condições? E aí o autoconhecimento leva a isso, né? Ou seja, a consciência do seu estado atual te leva a isso, Sim. né? Ou seja, porque senão a gente vive frustrado ou culpando as outras pessoas que ainda não alcançaram, né, as nossas expectativas. E aí, quando a pessoa passa por esse processo, né, como você trouxe, de repente ela tem ali uma expectativa de uma viagem que para ela naquele momento não cabe. E passando pelo processo, ela vai entendendo, porque Vai. a pessoa vai auxiliando, É. né? Tá, mas como você pretende alcançar isso? E através das perguntas a gente vai conseguindo fazer com que ela entenda se aquilo é real Sim, Boa. ou não, sim. né? E aí... E hoje também as pessoas estão muito mais exigentes, né? Hoje Sim. é como se fosse uma roupa, uma maquiagem, um calçado. Então você se exige mais. Você quer ficar numa hospedagem muito bem localizada, você quer ficar num hotel bom, já não é mais pousada, você quer ter uma experiência de ir para um resort all inclusive. Então você quer um voo direto, não quer um voo mais com conexão. Então, na medida de que você vai se permitindo a conhecer outros destinos, fazer novas viagens, você vai ficando mais exigente. Sim. E é normal. E eu acredito que cabe no bolso de cada um, entendeu? Tem aquilo mais simples, tem aquilo mais sofisticado, e você vai melhorando a cada dia mais. Eu só acredito que nós precisamos se permitir mais a isso. E às vezes não é nenhuma questão de barreira, às vezes é uma questão da própria pessoa. Que E é do ela. que a Giovana falou do perfil. Será que você já não percebeu que pode realizar esse sonho porque você se mantém naquele estilo, né, do cauteloso, né? Porque você não quer se lançar a esse risco que é calculado, porque a agência vai calcular para você, Sim. né, esses riscos, mas às vezes não, só quando tiver tudo isso aqui, aí o tudo isso aqui não chega nunca, né? Nem se permite e nem se dar a oportunidade. Sim. Sim. Na verdade, eu costumo dizer que é igual um relacionamento.
Você vai conhecendo a cada dia aquela pessoa e vai tendo as divisões, as diferenças, tudo isso vai acontecendo. A viagem também é a mesma coisa. A gente não consegue estar em todos os lugares, mas a gente precisa se permitir a conhecer todos os lugares, porque vai ser cada um lugar diferente, uma experiência diferente da outra. Sensacional. E, gente, vocês nem viram a hora passar, não foi? Eu também não vi a hora passar. Quero aproveitar e dizer para você, escuta nossos outros episódios. Tive uma ideia. É os episódios que eu conto meus perrengues, que eu já tive um monte. Tem alguns de viagem que eu conto. Que maravilha! Alguns perrengues. Como eu saí desses perrengues? Porque é isso também, né? A vida como ela é, não é? Então assiste aí, tem muito perrengue bom, escuta. Temos também o episódio Foco na Solução, que ele acontece assim, alguém me manda, sim, já estou com esse problema, estou com essa dificuldade, a gente monta um texto, encontra profissionais para a gente roteirizar algumas estratégias. Então, Foco na Solução, manda também seu perrengue, que a gente encontra, não conta quem é, sabe? A gente não conta quem é, que empresa é, mas o seu perrengue também pode ter um caminho de solução com esses profissionais incríveis, também ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. Eu estou aqui com a Giovana Bovo, muito chique, Graco Silva, passei a noite toda decorando esses nomes, gente. Nessa delícia de aprender através das viagens, do autoconhecimento, autodesenvolvimento, gestão de gente. Conta aí lições finais, estratégias, e onde a gente encontra, né? A Giovana, que também é mentora, consultora, trabalha com desenvolvimento humano. O Grauco, que não é só empreendedor, agência de viagem, também mentor, que eu tô sabendo. É legal uma estratégia que você queira e onde que a gente se encontra vocês. Eu acho que, pensando nessa questão de liderança do nosso tema, né? A gente pode falar, né, o que a gente precisa falar, só que de forma adequada, né? Pensando na liderança, ouvir, entender, né, e comunicar. Então, a gente pode falar tudo o que a gente quiser, né? Só que tem que ter a forma certa de falar. Vocês podem me encontrar no @giovanabovo_, tá? Né, o que precisarem, podem me chamar. Que ótimo. Migral, como que a gente... Quero viajar já. Eu tô pensando aqui nos meus roteiros. Olha, a melhor estratégia é você se planejar. Quando você se planeja, você se organiza melhor e com certeza você vai fazer mais de 2 viagens ao ano. E trazendo essa questão da estratégia aí, é muito importante a gente se tornar um pouco mais flexível para que a gente possa viajar mais e conhecer novos destinos, se dar aquela oportunidade. Dificuldade vai ter, mas você precisa ter uma autoconfiança em você. E onde encontrar a Graco Viagens? É @Graco com 2C, viagens no plural. Com certeza um dos nossos consultores vai montar a melhor viagem e aquela dos seus sonhos, que vai se tornar uma experiência inesquecível para você viajar. Agradeço a oportunidade mais uma vez, viu? Obrigada, viu? E quando você viajar pela Graco Viagens, você faz uma foto e já diz, olha, foi lá no podcast, viu? Não é? Que delícia. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Graco. Que conversa incrível, leve. Tenho certeza que você também anotou muitas boas dicas, não só para você viajar para fora com a Graco Viagens, mas também viajar para dentro. Pensar sobre os seus sonhos, suas metas, estruturar esses passos para fazer acontecer, mergulhar no autoconhecimento para você estruturar melhor as suas ações. Essa é a proposta do Liderança de Alto Impacto. Muito obrigada. Nos encontra nas redes sociais também, @psi.cintialima.